Eu agradeço a presença de todos e, em nome do Biomédico, eu digo que nós nos sentimos muito honrados em recebê-los na nossa casa. E, claro, muitos também são de nossos. E, é claro, acima de tudo, nós somos UF. Então, todos aqui têm essa casa como sua, né? Esse ciclo de palestras é muito importante porque, na verdade, a cada momento a gente tem um desafio novo em relação não só à nossa pesquisa, como também como apresentar essa pesquisa. Aí, como você escreve um artigo, volto a ter a felicidade de iniciar esse ciclo com esse tema, é fundamental. Né? Na realidade, muitas boas ideias, muitos bons projetos, no momento que você vai escrever o artigo, no momento que vai escrever, muitas vezes até antecedendo a esse projeto, você não consegue sensibilizar da importância do tema que você é apaixonado, que você é o expert no assunto. Então, na verdade, acho eu que vocês vão ter um material muito bom. O professor Walter, além de um excepcional cientista, pesquisador, é também uma pessoa extremamente didática, né? Portanto, tenho certeza que vocês vão não só nessa palestra, mas como em todas do ciclo, né, levar uma condição muito boa para que vocês possam aperfeiçoar o que vocês sabem fazer. Aí a gente, na verdade, independente de qualquer idade, de qualquer ramo da ciência e pesquisa, nós sempre estamos nos atualizando. Por mais que nós achamos que sabemos tudo, muitas vezes tudo isso cai por terra. Né? Uma vez, num jantar com o professor Bruno Olímpio Lobo, que era o expert, toda a parte de biologia e psicologia, né? Ele, comentando na mesa que eu estava, né, dizia que quantas mentiras eu ensinei com convicção e até dei notas baixas para quem não acreditava nelas, né? E isso é verdade, né? A gente está aqui para aprender até o final da vida. Tá? Então, eu agradeço a presença de todos e passo a palavra ao meu querido irmão Paulo René. Muito obrigado, professor. Tenho certeza se vai ser necessário isso. Todo mundo me escuta bem? Tá. Muito obrigado pelo esforço. Não, você quer... Sim, é por causa da transmissão. Então tá bom, vou manter, porque isso está sendo transmitido pelo UniTV. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado pela presença aqui. A minha intenção é fazer uma breve orientação de como a gente deve organizar um projeto de pesquisa e, consequentemente, um artigo científico. São os dois pontos. A gente vai falar durante mais ou menos 1h15, 1h20, e depois disso a gente faz um intervalo, temos um coffee break bonito lá em cima, oferecido pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, e depois então a gente tem 1 hora ainda para debate, fazer perguntas. Hoje é a primeira palestra de um ciclo de 12 palestras, que vai acontecer até o final do ano. Vocês já receberam isso na sua pastinha, em que a gente procura abranger vários pontos diferentes da ciência. Alguns pontos são gerais para todas as áreas de conhecimento e alguns outros pontos são mais específicos, como por exemplo esse daqui que eu coloquei para Ciências da Vida. Nós temos também um outro colega para falar sobre redação de artigos em Ciências Humanas, Sociais e Ciências Sociais Aplicadas, e um outro colega que vai falar sobre ainda Engenharias e Ciências Exatas e Tecnológicas. Então são as 3 grandes áreas para a gente poder abranger. Eu queria ter uma ideia aproximada. Quantos graduandos? Levantem a mão. Quantos mestrandos? Quantos doutorandos? Quantos docentes? Perfeito. Muito obrigado. Não tenho certeza se todos me conhecem. Meu nome é Walter Lidenbaum, eu sou professor aqui do Instituto Biomédico de Bacteriologia. Eu atualmente desenvolvi, junto com a carreira científica, junto com a carreira de ensino, uma carreira de pesquisa,
que alguns anos era uma coisa um pouco mais difícil aqui na UF, né? Hoje a gente vem procurando torná-la menos difícil para os jovens docentes, basicamente é isso. É sempre uma carreira muito complicada, muito competitiva e, felizmente, eu tive excelentes mentores, excelentes colegas me ajudando e, com muito trabalho, consegui uma posição de destaque nessa questão na área que eu trabalho, que é doenças infecciosas dos animais domésticos. Então, vocês vão ver alguns exemplos na área da veterinária, que, obviamente, os conceitos são perfeitamente aplicáveis para todas as ciências da vida. Tá? Eu sou pesquisador nível 1A no CNPq, sou cientista do nosso estado, pela FAPERJ, e atualmente estou coordenador de pesquisa na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Então vamos começar. Pode apagar a luz só da frente, por favor? Obrigado. Então, projetos e pesquisas. Como escrever um artigo original em Ciências da Vida? Na realidade, por que eu coloco o projeto, a confecção, o desenho do projeto antes da redação em si, né? Todo mundo acha que vai chegar aqui que vai receber conselhos, macetes sobre a redação. Tem isso também, segunda parte da apresentação. Mas não adianta, por mais lindo que seja o seu texto, se o seu projeto foi mal desenhado, o seu artigo não será aceito. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a média de rejeição dos artigos de revistas de boa qualidade, revistas indexadas, que têm revisão por pares, é em torno de 90%. É um número altíssimo. Isso significa que 90% dos artigos que são submetidos, e não são submetidos por qualquer um, são submetidos por mestrandos, doutorandos, jovens pesquisadores, na sua maioria, como vocês. Tá? E essas pessoas têm 90% dos seus artigos estão rejeitados. A maioria até imediatamente pelo editor, antes mesmo de ser passado pelos pares. Tá? Por que isso acontece? Não são pessoas incompetentes, de jeito nenhum. Por que todos vocês têm 90% de chance de ter seu artigo rejeitado? Por que isso acontece? Por dois motivos principais. Um dos motivos, vocês desenharam mal o seu projeto. Então vocês gastaram um tempo enorme, noites sem dormir, dinheiro público, para fazer um projeto mal desenhado, um projeto que não responde à sua pergunta e que não é capaz de fato, representar uma contribuição científica válida. Ou você teve um bom projeto e você escreveu um mau artigo, porque vocês não treinam redação científica. E vocês estudam pouco, vocês leem pouco. Tá? Então, na realidade, vocês acabam tendo muitas vezes... Então, eu tenho a seguir... São coisas diferentes. A ciência, a qualidade de ciência e a qualidade da redação, tá? Da escrita científica. Então, a gente fala com frequência lá no nosso laboratório. Eu pego um artigo e eu falo assim, esse aqui, hoje eu rejeitei um artigo. Hoje, de manhã cedo, eu já estava dando parecer em artigo. Hoje eu rejeitei. Foi um clássico modelo de Good Science, Bad Writing, como a gente chama. Tá? Se o cara me desse as tabelas de Excel dele, originais, com os dados crus, eu tenho certeza que ele faria um artigo muito melhor. Ele tem um bom trabalho de campo, mas ele escreveu um artigo horroroso. Ele concluiu um monte de coisa que não era parado no resultado dele. Ele não explicou qual era exatamente o objetivo dele, o ponto onde ele queria chegar. Entendem? Então ele tinha Good Science, Bad Writing. Há pouco tempo eu rejeitei um também. Sim, eu também contribuo com esses 90%. Tá? Há pouco tempo eu rejeitei um que era exatamente o inverso. O cara fazia um tratado lindo de morrer. Tá? Um artigo lindo. Estava dando gosto de ler. Mas aí, determinado, você fala assim, mas espera aí. Mas essa estatística não comprova isso. Não, mas espera aí, ele não tem representatividade para falar isso que está dizendo. Então ele tinha o contrário, ele tinha Bad Science, Good Writing. Né? Então, o artigo só vai ser publicado quando ele for Good Science, Good Writing. Não adianta que não publica se não for assim. Então a gente vai começar a falar um pouquinho do projeto, para depois entrar exatamente na redação científica. Tem como melhorar o foco? Eu estou achando estranho esse foco. Não consegue?
Tá. Bom. É uma pena. Vamos lá. Então, como é que eu vou passar rapidamente como se constrói um projeto? Tá bem? Então, primeira coisa, qual é o problema? Todos os dias vem alguém aqui, todos os dias é exagero, mas com muita frequência sou procurado por colegas ou jovens docentes que querem ajuda minha, querem propor uma cooperação para trabalhar em alguma coisa que não é a minha linha de pesquisa. E eu digo, olha, eu não quero, muito obrigado, te dou toda a força, mas eu não vou fazer isso que não é a minha linha de pesquisa. Não sendo a minha linha de pesquisa, eu provavelmente não estou bem atualizado com a literatura, provavelmente eu não conheço quais são as reais lacunas da literatura e provavelmente eu não domino muito bem a metodologia necessária para preencher essas lacunas. Então a chance de eu fazer uma coisa bem feita em algo que não é a minha linha de pesquisa é menor. Então, você tem que ter uma coerência com a sua linha de pesquisa. Você tem que, principalmente para os jovens docentes, em algum momento estabelecer uma linha de trabalho e seguir nela uma resposta de cada vez, uma evidência de cada vez, para que ao longo dos anos você vá construindo um conhecimento naquele seu tema. Tá? A viabilidade do projeto. A viabilidade envolve vários aspectos. A viabilidade financeira é muito importante, ainda por cima dos tempos de crise que a gente vive hoje. Então não adianta chegar para mim com um projeto lindo que custa 150 mil reais. Ótimo, você tem 150? Eu não tenho. Então não adianta desenhar um projeto muito bonito hoje, porque a gente não tem essa viabilidade financeira. Outras questões de viabilidade. Onde você vai colher? Você tem transporte, você tem hospedagem, você pode passar X tempo a campo, você pode passar todo esse tempo esperando acontecer ou colhendo suas amostras, você tem o seu parceiro para cobrir isso, você tem as instituições parceiras que podem de fato te ajudar, como você costurou essa parceria, não é isso? Então assim, o projeto é viável, não adianta você vir com um projeto lindo se ele não for viável, tá? Então a gente vai um passo de cada vez, como eu falei. Existe mesmo um problema, só daí eu já perco fácil, 1/3 daqueles 90% sai daí. Um monte de gente, um monte de projetos e de artigos, até bem feitinhos, me mostram que eu já estou cansado de saber. Outro dia também, rejeitei um artigo, eu falei assim, o artigo está lindo para publicar em 1985. Ele estava lindo, só que não em 2017, porque ele estava repetindo que a gente já está cansado de saber há muito tempo, né? Então não adianta você pegar um conhecimento que eu fiz no Rio de Janeiro e agora fazer igualzinho no Espírito Santo, a não ser que você me comprove que as condições climáticas ou sociopolíticas ou que o Espírito Santo tem alguma coisa muito diferente do Rio de Janeiro e que você espera que aquela enfermidade ou aquele fenômeno aconteça de forma distinta. Porque se não for isso, não, é bom para ver, né? O pessoal chega assim para mim, vamos fazer sorologia para leptospirose em Itaperuna. Eu disse, mas eu já sei o que vai dar em Itaperuna. Não, já fizeram em Campos e já fizeram em Talva, mas em Itaperuna nunca fizeram. Por quê? Qual a importância disso? Se assim não acaba, porque eu vou fazer em cada cidade, aí depois eu vou fazer em cada bairro, né? Não, a menos que você me prove que em Itaperuna acontece alguma coisa muito especial, um fator de risco, uma situação importante em Itaperuna, que poderia me mostrar que lá eu espero um resultado diferente, eu estou gastando meu tempo e meu dinheiro para fazer exatamente o que eu já sei, né? Então, normalmente, quando uma pessoa me oferece um projeto que eu acho que eu já sei o resultado, eu chego e falo assim, o que você espera encontrar? E a pessoa, aquele afã de me convencer, fala, eu espero encontrar 30% aqui, não sei o que, ótimo, parabéns, não precisa mais fazer o projeto, você já sabe o que você vai encontrar, está feito, né? Então assim, a menos que você me prove que você tem uma situação nova, um avanço no conhecimento, por menor que seja, você não tem de fato um problema, você vai estar falando sobre o que a gente já sabe, tá bem?
fio de mais, peraí. Como que eu vou saber se essa minha ideia já existe ou não? Eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar muito, eu não preciso inventar a roda. Tá? Eu não preciso começar tudo de novo. Eu tenho que estudar muito. No Brasil a gente tem periódicos CAPES, que abrem tudo aqui no nossos computadores institucionais. É um presente, realmente é um dos maiores avanços, tá? Que a gente já teve nos últimos anos. Nos últimos 15 anos a ciência brasileira aumentou muito. E, na minha opinião, foi basicamente em função do currículo Lattes, que tornou transparente a produção das pessoas e permitiu a avaliação meritocrática, e o periódico CAPES, que nos permitiu acessar uma quantidade enorme de artigos, de jornais, de revistas e de livros, e que a gente consegue trabalhar com a literatura em tempo real, tá? Que antes era muito difícil isso. Então tem o periódico CAPES, tem o PubMed, tem o Cielo, principalmente para a literatura mais latino-americana, são extremamente importantes. A gente não tem desculpa para não estar atualizado. A gente tem todas as ferramentas na mão para estudar muito e saber exatamente o que está sendo feito no Brasil e no mundo com relação àquele tema que você escolheu. E aí eu, estudando isso, eu não vou repetir os artigos de 1985. Composição da equipe de trabalho. Ninguém trabalha sozinho. Ninguém trabalha sozinho. Eu costumo brincar com um trocadilho que diz: as pessoas que querem fazer um voo solo vão ficar no solo. Certo? Quer dizer, ninguém monta ciência sozinho. É uma coisa praticamente impossível. Por mais rico que você seja, você tem um pai que quer bancar você, que vai te dar tudo no seu laboratório, você não quer mais saber de papéis, não quer se aborrecer. Ainda assim, você não vai trabalhar sozinho. Se você trabalhar sozinho, você não vai conseguir avançar. Tá? Você não será bem visto no mundo científico. De verdade, a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar. Eu, como falei, sou médico veterinário. Eu trabalho com engenheiro, trabalho com biólogos, químicos, biomédicos, farmacêuticos. Esses são os mais comuns. Tá? Mas se for procurar, eu acho que eu já trabalhei com algumas pessoas de formação ainda diferente. E dentro da veterinária, que é um campo muito amplo, tá? Trabalho com o pessoal da reprodução, de grandes animais, de pequenos animais, de laboratório, de zootecnia, de biotério. Não adianta, a gente não sabe tudo. Tem que montar uma equipe multidisciplinar. Quanto mais a multidisciplinar for a sua equipe, melhor. Mais diferentes visões você vai ter. Porém, essa equipe tem que ter um objetivo comum. Se todo mundo quer puxar o projeto para o seu lado, aí não sai do lugar. Porque tem que ser multidisciplinar, porém com um objetivo comum. E como você vai fazer pessoas tão diferentes terem um objetivo comum? Pela experiência do coordenador. Cabe ao coordenador deixar claro para os membros da equipe exatamente qual é o objetivo do projeto, quais são as etapas a serem desenvolvidas e exatamente qual é a participação de cada membro dentro do projeto. Isso é muito importante, tá? Que cada um entenda exatamente qual é a sua parcela, mas que entenda qual é o todo e onde aquele projeto vai de fato chegar. Brainstorms são muito bem-vindas quando você tem esse grupo heterogêneo, tá? Brainstorm, você junta todo mundo, começa a falar um monte de ideia meio descabida, né? E brinca, e faz uma piadinha, não sei o quê, e daqui a pouco aparece uma ideia que faz sentido. Alguém sugere um negócio, o outro fala: pô, essa ideia, se melhorar aqui, e não sei o quê, e daqui a pouco aquilo vira de fato uma proposta inovadora, tá? Funciona muito bem. Formulação de metas e objetivos com cronograma. Então agora sim, eu vou ter uma clara descrição das etapas a serem desenvolvidas. Isso quem faz também é o coordenador do projeto. Uma clara, vamos botando etapa por etapa, tá? Incluindo aí a aquisição de material. As coisas não aparecem, não se materializam no laboratório, principalmente os mestrandos dessa observação, tá? As coisas não aparecem. Tem que procurar, tem que fazer cotação de material, tem material que é importado que vai demorar para chegar, tem que estar organizado. Eu não aguento, as pessoas chegam lá, quando eu fui coordenador de pós-graduação, chegam mestrando:
Ah, eu não consegui fazer minha tese no prazo porque o meu material é importado e demorou. Mas um momentinho, quando você começou, você já não sabia que era importado? Você já não sabe que aqui no Brasil, com essa questão alfandegária, todo material importado demora? Então você tem que incluir isso no seu prazo. Você tem que saber disso, né? Não é imprevisto para ninguém saber que o material importado muitas vezes vai demorar, ainda por cima isso é material biológico, não é isso? Então, uma clara descrição de cada etapa que vai ser desenvolvida. Exatamente o que eu, como coordenador, espero que seja feito em cada etapa. Quem é o responsável por cada etapa? Isso também é importante. É claro que as pessoas se ajudam, mas o responsável não significa que é o único que vai estar fazendo, mas é de quem eu vou cobrar. Como é que está funcionando a etapa que eu te dei? Não é isso? E os prazos para cada etapa. A gente tem que estabelecer esse prazo. Eu tenho que estabelecer o prazo para eu poder cobrar do responsável. Olha só, estamos com 3 meses de projeto. Essa primeira etapa aqui previa 3 meses. O responsável é você. Como é que você está? Está terminando? Qual foi a dificuldade que você encontrou? Por que não entregou ainda? Você vai atrasar a próxima etapa, que é dele. Não é isso? Ele não consegue começar sem você. Então, como é que a gente vai fazer isso? Né? Então, é muito importante que você tenha a clara descrição da etapa com o prazo exato e com o responsável que você vai cobrar. Senão, você não vai conseguir coordenar isso. Tá? Com uma certa previsão para imprevistos. Gente, imprevisto vai acontecer. Estamos trabalhando com ciências da vida. São vários imprevistos. Estamos trabalhando num país que não é exatamente o mais previsível. Em termos de economia, o dólar subiu, o dólar caiu e não sei o quê. Não é isso? Então, de fato, vão acontecer imprevistos. A gente não vai escapar disso. Só que eu não posso trabalhar com o meu organograma todo, com o meu cronograma todo amarradinho e depois dizer que eu tive um imprevisto. É imprevisto porque eu não sei qual é o imprevisto que vai ter, mas algum vai ter. Então eu tenho que dar uma folga. Eu tenho que dar uma previsão para imprevistos no meu projeto. Senão ele não vai dar certo. Cálculo de custos e fontes de financiamento. Comecei falando de viabilidade, não é isso? Então vamos calcular em reais e dólares cada etapa. Eu agora tenho as etapas todas separadas, com os prazos e com os responsáveis, não é isso? Então agora eu vou estabelecer claramente quanto vai custar cada etapa. Porque senão eu vou, na primeira etapa, gastar metade do meu orçamento e o último eu vou conseguir trabalhar. E eu não fechei o projeto. Isso também é muito comum. Ah, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro porque você não se organizou bem. É simples assim, não é? Lembre-se das taxas, principalmente se você está trabalhando com importação. Junte todas as notas fiscais. Se você está trabalhando com financiamento público, seja via Propi, via FAPERJ, via CNPq, FINEP, junta as notas fiscais. Todo dinheiro público tem que ter comprovação com notas fiscais. E evita o desperdício, na verdade, né? É muito difícil conseguir dinheiro para pesquisa. Hoje em dia, mais ainda. Então você tem que esticar aquilo, chorar com o fornecedor, barganhar, tentar fazer uma boa compra numa só empresa para tentar conseguir um desconto melhor. É muito importante isso. Uma das formas de evitar o desperdício, e que eu gosto muito, e eu adoto sempre no meu laboratório, é um projeto piloto em condições controladas. Então eu pego um número pequeno de amostras, 20, 30 amostras, e eu faço um projeto piloto, todo controladinho, todo regulado, tá? Todo bonitinho ali, né? E aí eu evito o desperdício de material, porque nesse projeto piloto é que eu vou familiarizar a equipe com as técnicas. Então eu vou deixar o mestrando ou o aluno de IC que está trabalhando comigo, eles vão se familiarizar naquele projeto piloto, com aquelas amostras já meio conhecidas, ou aquelas amostras já mais padronizadas, não é isso? E a gente vai ficar testando ali. Se eu sentir que não está legal a minha proposta, que não está funcionando bem, que os resultados estão vindo diferentes do que eu imaginava, ou que aquele material que eu comprei não era o mais adequado, eu posso fazer uma correção de rumo ainda trabalhando no piloto, ainda com poucas amostras.
tá? E, eventualmente, o resultado preliminar possa até ser submetido a uma apreciação, num congresso, num evento menor, não é? Resultado preliminar, ainda não dá para publicar, vai ser um N baixo. Mas eu já posso botar no encontro científico do Instituto Biomédico, posso colocar no congresso, né? Levar esse N para mostrar que eu estou no caminho certo e começar a ouvir a opinião de outros colegas. Então, o projeto piloto é extremamente importante para evitar o desperdício, tá? Principalmente o desperdício de dinheiro público. É essencial que a gente consiga fazer isso, porque senão você comprou material para 1000 amostras e quando você fez 40 você já descobriu que aquele material não está legal. O que você faz agora? Né? Então você faz o seu piloto primeiro, se organiza com ele, treina o pessoal, vê, ajusta o que está funcionando, o que não está funcionando. E a partir daí agora vai ficar muito mais fácil. Agora eu vou colher as amostras. Então, agora que eu já trabalhei em condições controladas, com aquelas amostras certinhas, agora eu vou colher amostras. Como eu falei, os exemplos são veterinários, mas valem para qualquer situação de ciências da vida. Tá? Colher todas as amostras, no caso de cada animal ou cada paciente, no mesmo dia. O que eu quero dizer com isso? Para traduzir para quem não é da área veterinária. Eu quero dizer, evite vieses. Tá? Então, se você leva muito tempo para colher as amostras, você no final vai estar colhendo algumas amostras, por exemplo, no verão e outras no inverno. Dependendo da doença, isso pode significar um viés. Né? Várias doenças são afetadas pela sazonalidade. Né? Você pode ter tido uma situação político-econômica importante no meio do caminho, o que vai mudar. Talvez aquelas últimas amostras que você colheu já não sejam iguaizinhas àquelas primeiras que você colheu. Né? Ou pode ter havido uma situação no meio do caminho, você está trabalhando com, aí no exemplo veterinário, vocês vão entender, você está trabalhando com um rebanho, por exemplo, para cultivar leptospiras. E no meio do caminho o rebanho teve um problema de pneumonia. O proprietário vai colocar antibiótico em todo mundo. Acabou com o meu projeto de leptospira no meio do caminho, não é isso? Então, assim, quanto mais rápido eu puder ser na minha coleta, melhor. Quanto mais eu estiver organizado para colher o maior número possível de amostras no menor tempo possível, eu vou reduzir as variáveis, eu vou reduzir os vieses. Tá? Anotar tudo. Ah, esse paciente estava com uma ferida no dedão do pé. Ah, mas não interessa, a acubase, você está trabalhando com estreptococos de garganta. Não interessa, vai anotar que ele estava com uma ferida no pé. Daqui a pouco, no final das contas, pode ser que isso diga alguma coisa. Provavelmente não, mas pode ser que sim. Né? Então, assim, todas as observações que você encontrar, tudo que te parecer diferente daquele dia, tudo que te chamar a atenção, você anota numa ficha, faz uma observação. Ah, esse paciente tinha uma ferida no pé. Tá bom. Vai que no final da brincadeira, você ainda não tem os resultados. Vai que você analisando a cultura microbiológica da garganta dele, você encontra uma bactéria totalmente inesperada, que você não sabe a origem. Será então que é uma bactéria lá da ferida do pé que fez uma bacteremia e foi colonizar um outro sítio lá na garganta? É uma hipótese. Você não sabe agora. Se você deixou passar a informação que ele tinha um machucado no pé, porque aquilo não te pareceu importante, aí é que você perdeu mesmo essa possibilidade. Tá claro? Procurar prever os imprevistos. Gente, vai chover no dia, vai acontecer um problema, vai faltar gelo, você tem que estar tentando organizar o que vai acontecer. Levar 3 vezes mais gelo do que o esperado, levar mais dinheiro do que você planejava se precisar dormir lá, principalmente em trabalho de campo. Vai acontecer algum imprevisto. Tá? Amostra em excesso, nunca é demais. Se você vai colher, se você tem um animal, uma pessoa com uma situação de necrópsia, mas o meu trabalho é no rim. Tenta colher o máximo possível de tecidos. Você não vai voltar depois. Tá? Vou colher sangue, eu só preciso de 1 ml, colhe 5. Faz duplicata, faz triplicata no seu laboratório. Você não sabe se vai precisar repetir ou não. E se aquele caso for o caso totalmente fora da curva que você quer repetir muitas vezes? Você não sabe. Né? Eu colher urina, só preciso de 2 ml, colhe mais. Quanto mais amostra você puder armazenar, melhor. Porque você não sabe depois se você vai ter que fazer
duplicata, triplicata, repetições. Se aquele caso vai ser um caso extraordinário que vai entrar para o seu banco, que é um caso tão bonito que você vai guardar ele para fazer o piloto do próximo experimento, você não sabe. Então, colha muito amostra. Tá? Planejar o armazenamento adequado. Isso é um problema, né? Porque as pessoas pensam, não, eu vou só botar no freezer. Não é só botar no freezer. Como que funciona? Esse material especial, esse funciona com glicerol, esse funciona com DMSO, tá? Quanto tempo ele fica no freezer? Esse anticorpo que eu vou procurar, ele cai com que velocidade? Isso tudo tem na literatura. É só estudar que você vai encontrar, tá? Quanto tempo eu posso deixá-lo guardado de uma forma confiável? Como que eu vou registrar isso? Recentemente eu fiz uma cooperação com um colega de Santa Catarina, um colega muito sério, mandou para mim um isopor gigante com 1.200 amostras de soro. Quando eu comecei, mandou um Excel junto. Quando eu comecei a trabalhar, organizar as minhas amostras, tá? Umas 300 e poucas amostras, tinha apagado o número, porque a menina escreveu com pilô. E quando bota no pilô, quando vai para o freezer, sai. Então veja só, gente, o que estava por trás de cada pendorf daqueles que eu não pude usar. Você teve uma equipe que pegou um carro, foi para uma fazenda, atrapalhou o serviço da fazenda, colheu amostras de sangue de animal, trouxe de volta para o laboratório, centrifugou, estocou, papapá, organizou uma colaboração com a UF, colocou num isopor, mandou para cá, chega aqui, eu não posso usar. É lixo. Vou desprezar o material. O que eu vou fazer com o pendorf que não tem número? Tá? Se você recebe 10, 9 tem número e 1 não, você consegue. Mas se você recebe 1.200 e 300 e tanto não tem número, é lixo. Então veja só, quanto trabalho jogado fora. Quanto tempo jogado fora. Quanto dinheiro jogado fora. Sem passar a vergonha do orientador, que por causa de uma bobagem, passou vergonha com a gente. Tinha que ter colocado uma etiquetinha. Né? Então eu estou mostrando planejar armazenamento. Né? São coisas pequenas, mas eu estou mostrando como essa bobagem pode colocar todo um projeto a perder. Muito cuidado com a identificação sempre. Tá? Identificação. Tudo que você escrever, você vai jogar numa tabela, no Excel teu também, para você ter o tempo todo disponível aquelas informações. Agora sim, então vamos lá. Eu trabalho dessa forma meio esquisita, que a maior parte das pessoas ficam aflitas, tá? Meus orientados ficam nervosos, porque eu boto eles 6 meses para estudar, não vai nem chegar na bancada quase, só vai estudar, tem que estudar muito, 6 meses, saber toda a literatura do assunto. Depois eles vão treinar o piloto, e eles dois vão trabalhar, calma, treina o piloto, deve funcionar bem. Agora vão colher amostras. Ah, Walter, eu já colhi 100 amostras, posso testar? Não. Você só vai testar quando acabar. Vai armazenar todas. Aí um dia você vai chegar para mim, indignado, e vai dizer, olha, todo mundo na minha turma já está na metade do projeto. Todo mundo está adiantado. Já tem tantos resultados, já tem não sei o que, e eu ainda não tenho nada. Tudo bem. Quando você acabar e me disser, eu já colhi todas as amostras, conforme o projeto, já está tudo no freezer, ou no nitrogênio, ou onde for. Quando você me disser que está tudo pronto, agora a gente vai partir para a etapa de testes. E aí eu vou estar usando os reagentes que eu descongelei uma só vez, para usar de vez. Eu vou estar usando do mesmo lote, do mesmo fabricante, tá? Eu vou estar trabalhando com alguém que já fez o piloto e que já está treinado. E eu vou rapidamente, em menos de um mês, eu vou acabar todo o procedimento. Então, aquele meu aluno que estava aflito, porque ele era o mais atrasado da turma, porque não tinha nenhum resultado, em um mês ele é o mais adiantado da turma, porque já tem os resultados todos. Porque ele veio com método, ele veio planejado. Uma etapa de cada vez. Se cada vez que eu chegar da fazenda, ou do hospital, ou de onde for, com 30, 40 amostras, eu parar tudo para processá-lo, os resultados serão diferentes na hora de comparar com próximos. Não é a mesma coisa. Eu tenho muito mais resultados muito melhores, se eu for juntando tudo
e testar em bloco depois. Tá? Se vocês pegarem os melhores artigos, quase sempre fala isso. As amostras foram congeladas a menos 20, a menos 80, a menos 70, para serem testadas em bloco. É o que você mais vai encontrar. To be tested as a batch. Entendeu? Isso indica que isso é boa qualidade, na verdade. Isso indica que você fez a etapa de coleta de amostras e depois a etapa de processamento de amostras. E que a etapa de processamento de amostras foi uniforme. Tá? Com a equipe, com as pipetas todas calibradas iguais, os reagentes todos do mesmo lote que você abriu no mesmo dia, em suma, tudo funcionando do mesmo jeito. É muito importante isso. E agora você vai realizar rapidamente o seu processamento. Você vai agrupando essas amostras e vai armazenar o dado cru. Ah, Walter, eu estou achando que está aparecendo, você não está achando nada. Esse mês você ainda não está achando. Esse mês você ainda está trabalhando no processamento. Você vai armazenar os dados crus, os dados brutos, como a gente fala. Tá? Só quero que você anote os resultados, vai jogando tudo, alimentando as suas planilhas. É isso que eu quero. Tá bem? Então, o que aconteceu? Em um mês, em média, aquele aluno que era o mais atrasado da turma, agora é o mais adiantado. Ele acabou o processamento. Agora sim, acabou o processamento, encerrou, vai guardar as amostras, vai montar seu estoque perfeito, fazer as duplicatas, as repetições que forem necessárias. Montou, acabou, tem as minhas planilhas prontas. Agora a gente vai começar a trabalhar com os dados brutos. Vocês estão acompanhando como que a gente faz? Reuniões para análise de dados. Então você junta os colegas mais experientes, um pós-doutorando, o orientador, tá? E você começa a discutir aqueles dados, tá? Então os dados crus devem ser interpretados de acordo com a literatura. Primeiro você vai avaliar aquilo que já era esperado mesmo, né? De acordo com as instruções do fabricante. Esse é o momento ideal para boas ideias. Esse é o momento que eu vou olhar aqui, né? Como a gente vai separar o pesquisador do não pesquisador. Vamos voltar àquele caso, né, da ferida do pé, hipotética que eu criei, né? O que vai acontecer? Um não pesquisador, um mestrando que só está preocupado com o diploma dele sair correndo, né? O mestrando vai olhar aquela bactéria esquisita ali e vai dizer: se foi algum erro, foi algum engano, não é importante. E ele vai procurar encaixar os dados dele na literatura, certo? Ele vai o quê? Ele vai conseguir e ele vai me fazer um artigo que me mostra o que eu já sei. Se você está tão preocupado que os seus resultados representem a literatura, você vai ter mais um dizendo a mesma coisa que você já leu. É isso que vai acontecer, tá? Agora, aquele cara que tem o olhar de pesquisador, ele vai dizer: pô, mas essa bactéria aqui na garganta está muito esquisita, essa história. O que é isso? Me dá uma ficha desse cara. Deixa eu ver de onde ele é, qual é a história, quais doenças pregressas ele tem, qual o nível socioeconômico. Eu estou imaginando. E vai aparecer lá, como eu falei, vai aparecer lá que ele estava com uma ferida importante no pé. Aí você vai falar: pô, será que tem a ver? Vamos estudar quais são as bactérias que vão aparecer em ferida do pé. O cara está lá com a garganta, tá? E vai acabar aparecendo uma situação hipotética. Aquelas, como agentes de feridas do mindinho, vão aparecer bactérias similares àquelas que ele encontrou na garganta. E aí o cara vai entrar com toda uma outra brincadeira. Gente, olha só, teve uma bacteremia e tal, e aí esse fator de risco, que interessante. Será que tem transmissão? Será que a colonização era temporária ou era permanente? Será que a gente consegue voltar nesse cara, colher nova amostra depois de 6 meses e ver se ele ainda tem essa bactéria? E aí a coisa vem. Olha quanta novidade aparece. Momento ideal para boas ideias. Se você só vai dizer: ah, essa bactéria é muito esquisita, eu não quero saber dela não, porque eu quero só lidar como o de sempre, você vai ter um artigo que é igual ao de sempre. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora é um excelente momento para os grandes congressos. Congresso Brasileiro de Microbiologia, um congresso internacional. Eles permitem o início do trabalho da escrita do artigo. Você vai ter que pegar aqueles 200 planilhas que você fez, você vai ter que começar a organizá-las de alguma forma, porque só vai botar uma tabela no seu pôster do congresso. Então você vai ter que começar a organizar, tá? Você vai divulgar para o público de outras áreas.
Enquanto você está ali mostrando o seu pôster, tá? Você vai ter sugestões de outros pesquisadores. As pessoas passam ali na sessão oral, né, na sessão de pôster, passa, conversa, troca uma ideia. Ah, eu faço a mesma coisa lá no Amazonas e tal, troca uma ideia, um dá sugestão para o outro, e aí passa um professor mais experiente, um pesquisador mais experiente, dá um conselho. Em suma, é a hora que você começa a mostrar a cara a tapa, só que de uma forma menos elaborada um pouco do que um grande artigo, né? Você está apresentando uma comunicação em congresso. E finalmente a redação dos artigos e submissão às revistas pertinentes, que vem a ser a segunda parte da nossa apresentação. Alguma pergunta até aí? Então até aí eu estava deixando claro para vocês que eu não consigo ter um excelente artigo se eu não tiver um bom projeto. E eu digo para vocês que a maior parte desses 90% que são rejeitados por mau projeto. A maior parte deles, não tem um número, mas a maior parte deles vai ser um mau projeto, tá? Um mau uso de técnicas, não usou a técnica adequadamente, ou não usou a técnica mais moderna disponível, tá? Ou a técnica adequada para aquilo, né? Para aquilo que você queria encontrar. Ou amostragem, erros de amostragem é muito comum. Erros de amostragem, né? Na minha área, na veterinária, o colega até vai lá e faz o cálculo amostral. Ah, não, eu preciso de 415 amostras de bovinos para dizer que é representativo do Rio de Janeiro. Aí vai em duas fazendas aqui em Itaboraí, colhe as 415 e diz que é representativo do Rio de Janeiro. Não, não é. Né? Tem que ver todas as regiões, tem um monte de coisa ali, tem várias regras de amostragem. Então, erros de amostragem é muito comum. É muito comum acontecerem erros de amostragem. E aí não adianta. Você fez tudo bonitinho, mas você não consegue comprovar a sua hipótese, comprovar a sua teoria, porque o seu N foi muito... Não é nem pequeno, geralmente não é pequeno. Tá? O maior problema é que o N não é significativo. Esse aqui é o maior problema. Tá? Então, erros de projeto nos trazem maus artigos. Isso é muito comum. Então, não vão começando o projeto de qualquer forma. Não vão começando o projeto de conveniência. Certo? Isso muda tudo. Muda tudo. Eu me lembro, há pouco tempo também, acabei dando parecer num artigo, né? O cara trabalhou pra caramba, coitado. Ele trabalhava analisando bactérias da microbiota intestinal de animais dos cetas. Cetas são esses centros de recepção de animais silvestres que são capturados, né? E ele trabalhava com animais dos cetas. Como é que ele fez? Ele chegou no cetas, fez um convênio, trabalhou, colheu amostras fecais de quase todos os animais que estavam lá, e aí teve um trabalho enorme, gastou material pra caramba, deu uma pena, mas muito material, um grande número de animais de diferentes espécies, aparentemente muito bonito, tá? Só que eu começo a ler aquilo, e aí ele me disse que os animais estavam nos cetas em tempo variável de uma semana a um ano. Ora, a microbiota intestinal de um animal que está há um ano nos cetas não representa mais a microbiota que ele trouxe quando ele chegou. Não é mais uma indicação da microbiota de quando ele era um animal silvestre de vida livre. Concordam comigo? Então ele não pode comparar a microbiota de quem está lá há uma semana com a microbiota de quem está lá há um ano. E muito menos me dizer que aquela microbiota representa a microbiota daquela espécie de animal selvagem. Não, não podem. Concordam comigo? Então, veja só, é um exemplo clássico de projeto mal pensado ou mal estudado. Ele trabalhou muito, ele colheu muitas amostras, ele ou ela, não sei, né, o aluno, trabalhou muito, colheu muitas amostras, foi no laboratório, fez vários métodos, vários testes. No final, o projeto dele não me diz nada, não me responde nada. Aquelas bactérias que ele encontrou são representativas daquela espécie? Ele não consegue provar isso. São representativas da vida selvagem delas?
e não conseguem mostrar isso. Não me diz nada. O trabalho foi rejeitado, naturalmente. Tá? E é uma pena. Eu vejo isso toda hora, gente. Projeto. Por que o rapaz fez isso? O rapaz ou a moça. Por que isso aconteceu? Porque não estudou o suficiente antes. Porque se ele tivesse estudado muito, e se ele tivesse pego um artigo mostrando que determinados animais, quando chegaram, tinham microbiota do tipo A, e que 2 meses depois tinha microbiota do tipo B, se ele tivesse lido isso, ele não teria cometido esse erro no projeto dele. Ele não estudou, ele se animou a botar a mão na massa. Todo mestrando gosta disso, né? Então, quando eu boto meus alunos 6 meses trancados dentro de sala só estudando, eles ficam malucos comigo. Mas é para evitar esse tipo de coisa. Se não estudar muito a literatura do seu assunto, você provavelmente vai gastar muito do seu tempo, muito do seu dinheiro, para fazer um projeto ruim com um artigo que será rejeitado. Infelizmente isso vai acontecer. Tá? Então, acabamos de falar sobre projetos, eu vou começar a falar agora sobre a redação propriamente dita. Agora, então, terminou o meu projeto, eu já fiz todas as minhas análises, e eu já tenho até o texto lá do meu post, do congresso, né, que foi uma primeira ideia, um esqueleto. Então, agora vamos continuar seguindo com a redação de um artigo mesmo. Tá? Então, vamos lá. Avaliando a qualidade da revista. Não, Walter, a sua autenticidade fora do lugar. Porque a revista eu escolho depois que o artigo está pronto. O primeiro passo é escolher a revista. O primeiro passo é completamente diferente a forma como você vai escrever o seu artigo para uma revista que enfoca A ou que enfoca B. É completamente diferente. A forma como você vai discutir, como você vai analisar os seus dados, é completamente diferente. Então, a primeira coisa é escolher a sua revista. Tá? Como você vai escolher a sua revista? A variação é enorme. Bom, o que quase todo mundo usa? Fator de impacto. A gente sempre tenta o maior fator de impacto possível. Tá? A origem dela, tá? Se ela é uma revista de um país com tradição científica ou não. Se ela é uma revista de grande circulação mundial, né? Se ela está no PubMed, se ela é indexada, se as pessoas vão encontrá-la com facilidade. Tá? O Qualis é muito importante para a gente aqui no Brasil, principalmente porque é um dos instrumentos de avaliação de qualidade da pós-graduação, então também é importante. Tá? Então são vários fatores que você vai considerar. Nem sempre é uma coisa automática de pegar o melhor JCE, o melhor fator de impacto e pronto, então é essa eu quero. Não. Ela tem aquele fator de impacto, mas pode não ser a melhor revista para a sua área ou a melhor revista para o que você quer dizer. Tá? Então isso é muito importante. Assim. Na minha área, por exemplo, eu trabalho com leptospirose de animais. Tá? Com relação à leptospirose de bovinos, houve um pesquisador nos anos 80, que é o grande papa, o cara que desenhou quase tudo o que a gente sabe sobre leptospirose bovina, um grande pioneiro. Ele é um irlandês que publicava sempre numa revista do Reino Unido chamada The Veterinary Record. Muito bem. Então, assim, quando você vai fazer uma coisa histórica, mais da metade dos artigos de leptospirose bovina estão nessa revista. Mas ela não é uma super revista, ela não é uma Nature da vida. Tá? E ela tem pra gente aqui um Qualis B1. É legal, mas não é uma A1. Não é? Então eu vou dizer para vocês, quando eu vou escrever sobre leptospirose bovina, a minha primeira escolha é a Veterinary Record. Pô, Walter, esse artigo é tão bom, você não quer tentar uma A1? Não, porque para o mundo da leptospirose bovina, a Veterinary Record é a melhor revista que tem. Não tem problema. Outros artigos meus eu vou mandar para A1, para A2, mas desse tema eu quero essa revista, porque ela ganhou essa fama nesse nicho. Então nem sempre, claro, vocês vão tentar a melhor possível, não é? Eu também não vou mandar para Z14, né? Vamos tentar a melhor revista possível. Você quer depois ter um financiamento, você quer depois melhorar a sua pós-graduação. Mas não é sempre, não, só pega um número lá, não. Essa revista aqui, o fator de impacto é 4,1, então é melhor do que essa, o fator de impacto é 3,9. Nossa, bobagem.
Isso é bobagem, né? Então vamos entender de uma forma melhor. Faça uma busca literária para identificar onde os melhores artigos estão sendo publicados. Você não passou meses fazendo todo um levantamento bibliográfico, todo um estudo bibliográfico? Você vai entender, você vai perceber sozinho que, na verdade, umas 3, 4 revistas vão responder por uns 70% da sua referência bibliográfica. Provavelmente vai acontecer isso na sua área. Então, essas 3, 4 revistas são as melhores para aquela linha de pesquisa que você está trabalhando. Então, é com eles que você vai seguir, com aquelas 3, 4 na maior parte do tempo. Tá? Busque aconselhamento de autores experientes. Isso é muito comum. Muita gente me pede essa ajuda. Ah, agora eu posso mandar um projeto, não sei o quê, posso mandar um artigo, ele está pronto, eu estou na dúvida da revista e tal. Existem, inclusive, sites que fazem isso. Existe um chamado Jane, né? Jane, igual eu, Kazan, você, Jane e tal, J-A-N-E. Você coloca ali o seu título ou o seu resumo e ele faz uma busca de revistas que tenham publicado coisas similares àquilo. Tá? É interessante, Jane, né? Tem outras coisas, por exemplo, eu gostaria muito de publicar esse artigo na Journal of Clinical Microbiology. Sobre o que é meu artigo? Sobre leptospirose bovina. Eu entro no site do Journal of Clinical Microbiology, boto um search dentro da revista e boto lá Leptospirosis and bovines, ou and cattle. Tá? E, pô, apareceram 50 artigos. Bom, está perfeitamente dentro do escopo. Eles botam bastante. Mas não aparece nenhum. Aparece um em 1988. Não, essa revista não está afim dessa linha. Não vai rolar. Entendeu? Então dá perfeitamente para fazer isso. Tá? Então aqui, Nature Reviews, que seria assim, meio que nossa meta, né? O JCR, que é o que determina o fator de impacto, e o Web Quadros, que representa, principalmente aqui no Brasil, a questão da pós-graduação. Todo mundo sabe como funciona o fator de impacto? O que representa o fator de impacto? Quem sabe, levanta a mão. Bem poucos. O fator de impacto representa bem menos do que vocês imaginam. Tá? Ele é calculado de uma forma super simples. É o seguinte, durante todo o ano de 2016, a revista do Instituto Biomédico, durante o ano de 2016, publicou, vamos arredondar, 1000 artigos, tá? Para ficar um número redondo. Então, os seus 12 volumes, publicou 1000 artigos em 2016, a revista do Instituto Biomédico. Quantas citações em revistas indexadas, todas as revistas indexadas do mundo, quantas vezes citaram algum artigo que tenha sido publicado na revista do Instituto Biomédico? Publicaram, aparecem 500 citações de artigo da revista do Instituto Biomédico. Bom, o fator de impacto da revista do Instituto Biomédico para 2016 é 0,5. É o total de citações em toda a literatura dividido pelo número de artigos. É isso. Agora, e se desses 1000 eu tive um que foi citado 500 vezes e 999 citadas 0 vezes? É o mesmo fator de impacto. Tá? Então não indica tanto assim a qualidade do periódico, isso tudo. Não, se eu publicar aqui vai todo mundo ver, meu artigo vale mais. Não necessariamente. Não necessariamente. Tá? Claro que existe uma tendência das publicações com maior fator de impacto serem mais rigorosas e terem maiores filtros que vão permitir somente a publicação de artigos melhores. Claro que isso vai acontecer. Mas não é automático. Tá? A revista pode ter um fator de impacto alto ou baixo e para a sua área isso é muito importante. Tá? Então, não se prendam só numericamente no JCR. Formato de artigo. Afinal de contas, que tipo de artigo eu tenho que escrever? Ele tem que ser consistente com o meu trabalho. E ele tem que ser consistente com o meu público-alvo. Meu público-alvo é pesquisador, é médico de campo, é uma revisão para estudante de pós-graduação. Qual é o meu público-alvo? De fato, quem eu quero que leia o meu artigo? Tá?
não se esqueçam nunca das qualidades das imagens publicadas e não se esqueçam muito de uma coisa que vem crescendo muito nos últimos 5, 7 anos, hoje praticamente todas as revistas têm, que são os arquivos suplementares. Então, às vezes, você tem muita informação e acha que tem que escrever um artigo gigante, mas muitas vezes você pode escrever um artigo menor e colocar aquela informação toda de uma forma de arquivo suplementar online. É muito interessante isso, tá? Você tem condições de botar as suas planilhas inteiras, com suas tabelas de 350 análises, você bota isso tudo suplementar, não precisa estar no paper, tá? E quais são os tipos de artigos? Então, vamos lá. Artigo original, também chamado full paper. O artigo original é o mais conhecido, é o artigo grande, tá? Você vai utilizar o artigo original, principalmente, quando você teve uma hipótese que pressupõe vários testes para ser provado. Então, se eu quero provar, não me ocorreu aqui agora alguma coisa, se eu quero provar uma hipótese, e com um único teste eu não consigo mostrá-la, eu fui lá, colhi a amostra, e aí eu fiz sorologia, e cultura bacteriológica, e PCR, e sequenciamento dos isolados, e análise filogenética. Bom, se eu precisei disso tudo para chegar à minha resposta, tá? Então eu tenho um full paper, porque ele ficou grande. Eu tenho material em métodos gigantes com resultados gigantes. Entenderam? Esse é um full paper. Agora, se eu consigo comprovar o meu ponto, se eu consigo responder a minha pergunta, comprovar ou não a minha hipótese, usando menos métodos, então, se eu usei só sorologia ou só PCR, eu quero saber quantos alunos da faculdade do Instituto Biomédico são portadores de Staphylococcus na cavidade nasal. Estou imaginando, tá? Então, na verdade, o quê? Colhi um suave ali, fiz PCR e cultura e pronto, eu já tenho aquele meu número e eu vou fazer o debate. Não sei o quê. Ou eles tinham, olha que interessante, eles quando estavam no biomédico era 15%, mas 6 meses depois que foram para o hospital já era 80%, estou imaginando. Aí você tem uma hipótese bonita para trabalhar, né? Na contaminação das pessoas, no ambiente nosocomial e blá blá blá. Estou imaginando, tá? Então, na realidade, a hipótese é muito bonita, mas você comprovou ela fazendo pouca coisa, não é? Então você tem uma short communication, comunicação breve ou nota técnica, cada revista chama de um jeito. Gente, vale a mesma coisa. Vale a mesma coisa. Não muda nada. Não muda nada no seu currículo, o número de páginas do artigo. Não muda nada o impacto dele, o peso dele. Não muda nada. Basicamente, a diferença entre short communication e o full paper é quanto espaço você precisa para provar o seu ponto, provar a sua conclusão. Se você conclui e prova aquilo com poucos testes, com análise pequena, é uma short communication. Se você precisou fazer várias análises, você tem um full paper. Isso não tem nada a ver com a qualidade do seu trabalho. Isso não tem nenhuma relação com o impacto disso no seu currículo. Está claro isso para vocês? Muito bem. Tanto que a comunicação breve é short communication, não é uma comunicação pior, de jeito nenhum. Não tem mérito de valor nisso. Tá? Carta ao editor. Quero falar um pouquinho sobre carta ao editor. Quem aqui já publicou uma carta ao editor? 1, 2. Carta ao editor é uma forma muito boa de você enriquecer o seu currículo. Tá? Opa, peraí. Problema aqui. É uma forma muito boa de você enriquecer o seu currículo e de você ir se tornando cada vez mais internacional, mais membro do clube, vamos dizer assim, tá? Como funciona a carta ao editor? Existem 2 formatos. Um formato que não é muito comum são as revistas que aceitam uma carta ao editor meio assim do nada, tá? Então eu tenho ali aquele restinho de projeto, já publiquei um full paper, já publiquei uma short, mas ficaram ali alguns dados um pouco menores, que não dá nem para fazer uma short,
e aí eu posso tentar uma letra, só contando uma curiosidade. A letra funciona mais ou menos da seguinte forma: eu estou andando num congresso internacional da minha área, eu fui num coffee break, não são tão bonitos assim não, são piores geralmente, né? Eu chego no coffee break e encontro o cara. Oh, how are you doing? Oh, how long I haven't seen you? How are you doing? Okay. What are you working on? Eu estou fazendo isso, não sei o quê. Sabe que semana passada eu fechei um artigo de uma coisinha interessante, um achado interessante, mas é muito pequeno, não dá para publicar e tal. Poxa, mas que legal, gostei de saber e tal. Cafezinho e vai embora. Pronto, isso é uma letra. Só como eu não encontrei ele, eu vou publicar. Às vezes o N não foi totalmente satisfatório, às vezes é só um indicativo, às vezes é um achado inesperado, às vezes é uma sugestão. Isso parte do zero, isso começa do nada. Não é comum que as revistas aceitem. São poucas as revistas que aceitam esse tipo de letra, tá? Mas procurem as de sua área que aceitam. Eu acho uma excelente forma de começar a sua redação científica. A outra forma, que é muito mais aceita, é quando você conversa em cima de algum paper que aquela revista publicou. Então você tem que estar totalmente atualizado. Não sei se todo mundo já fez isso, mas no PubMed, por exemplo, você cria sua conta e você emite alertas para ser avisado, né, com a frequência que você quiser, diária, de cada 2 dias e tal, sobre tudo que aparecer no PubMed novo, com aqueles temas, aquelas palavras-chave. Então eu estou lá cadastrado, eu botei leptospira com asterisco, que aí quer dizer leptospira, leptospirose, leptospirosis, em qualquer língua e tal. Então leptospira, asterisco, qualquer terminação. Botei lá para me avisar toda segunda-feira de manhã, tá? Eu botei para vir às 10 da manhã. Aí o engraçadinho do meu pós-doc, Gabriel, fez exatamente a mesma coisa para avisar às 8 da manhã, só para tirar a onda para cima de mim. Mas tudo bem. Ih, esqueci que estava gravando. Então, toda semana você vai receber lá tudo que saiu no PubMed daquela palavra-chave. Chega no seu e-mail, você está totalmente atualizado. E aí você vai ver lá um cara que está trabalhando uma coisa parecida com a sua. Ou você gostaria de fazer um comentário, tá? Ou bom, ou ruim, ou você detestou o artigo, ou você adorou, ou você quer dizer que aquilo que aconteceu lá também acontece aqui, alguma coisa assim, tá? Então você vai ver se essa revista aceita a letra e você vai escrever uma letra dizendo que você leu com grande interesse o artigo fulano, 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 e que você gostaria de comentar sobre isso, acrescentar essa informação aqui para como é que funciona aqui, e aqui funciona igual, ou aqui funciona diferente, ou alguma coisa parecida, tá? Isso geralmente é muito bem-vindo. Geralmente isso gera um debate, um bate-papo no meio científico, que as revistas e os editores gostam muito. Os editores só não gostam que você faz isso num artigo que sai há muito tempo. Tipo assim, você tem aí 15 dias, 30 no máximo, para estar mandando essa letra. Não dá para esperar, mandar, quero comentar um artigo que saiu há 3 anos. Não, isso não existe. Tá? Vou dar um exemplo para vocês, uma letra que a gente publicou outro dia. Um grupo francês começou a isolar leptospiras das fontes de água mineral da França. Então o estudo deles era leptospira ambiental, não tem nada a ver com a gente, e eles começaram a estudar leptospiras de fontes de água mineral, tipo o Caxambu, São Lourenço, essas coisas assim. Era um artigo interessante, só que ela começa a analisar, ela analisou várias características da água e do solo lá dessas regiões, e ela provou que quando o solo tinha as características tais, tais e tais, ela tinha muito mais facilidade de ter leptospira do que quando o solo tem outras características. Então é muito comum a gente falar de solo para leptospira, a gente fala muito de chuva, essas outras coisas, todo mundo já conhece, né? Não é comum falar de solo. E ela falou de pH do solo e tal, né? de composição de fosfatos do solo, uma coisa assim. Eu li aquele negócio e eu me lembrei, poxa, se eu não me engano ela falava que os solos alcalinos, não, que os solos ácidos têm maior facilidade de ter leptospiras, levemente ácidos. Assim, gente, eu acho que eu já li alguma vez que no Brasil a maior parte dos solos são levemente ácidos. Eu acho que eu já li isso.
Então liguei para um amigo meu, que é agrônomo, pedi, olha, como é que é o solo aqui na nossa região? Praticamente a região sudeste toda e tal, uma boa parte do sul, é de solo ácido, que é do período terciário, quaternário, que eu não me lembro e tal, não sei o que, ele falou lá de a ciência do solo, que eu conheço muito pouco, e ele me indicou 3, 4 artigos falando sobre tipos de solo no Brasil. Eu dei uma estudada naquilo, e de fato, nas regiões onde eu tinha mais leptospirose animal, eu tinha um tipo de solo que a francesa citou lá, que a leptospira se adaptava melhor. Então eu escrevi uma letra sobre isso. Não é um short communication, não é um estudo meu. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Né? Eu não fui colher, analisei o pH e avaliei a leptospira no local. Não foi isso. Eu falei que eu fiquei muito interessado com o paper e que eu comecei a pensar em lepto bovina em função daquilo, e que no nosso país, aí eu mostrei que as regiões se sobrepunham, o tipo de solo que ela falava com a ocorrência de doença bovina, de leptospirose bovina. Claro que foi publicado. Então, quer dizer, com aquele artigo que era sobre a qualidade, pH do solo da França, da água mineral, virou uma das explicações para a alta ocorrência de leptospirose bovina no Brasil. Olha que interessante. Entende o que eu quis dizer com a letra? Quer dizer, não era uma short communication. Short communication, se eu tivesse a ideia, pegasse um mestrando, doutorando, e dissesse, olha, você agora vai a X fazendas, você vai colher a amostra do solo, vai fazer análise do solo e de leptospira. E outras Y fazendas com um solo diferente para a gente comparar. Não foi isso que eu fiz. Né? Eu só tive uma ideia e fiz um comentário sobre o tema. Isso daí é uma carta ao editor. Tá? Teve vários comentários depois disso, é o tipo da carta. Então, assim, você tem que se manter atualizado. Não só para estar recebendo aquilo, né, para poder responder rápido, mas você tem que estar com a literatura na sua cabeça para você ter a sacada. Tá bem? E isso, e uma letra ao editor, ela é respondida, ela é aceita super rápido e ela vale como um artigo. Ela tem exatamente o mesmo peso no seu currículo do que um artigo. É claro, se você publicou, tem 30 publicações, 28 são letras, elas são um pouquinho esquisitas. Tá? Agora, salpicar ali alguns full papers, algumas shorts, algumas letras, tem o mesmo peso. Eu vou reconhecer as 30. Tá bem? E artigo de revisão? Artigo de revisão é exatamente o inverso do que a maioria de vocês acha que é. Só um momentinho. O artigo de revisão, gente, vocês acham que é quando defende a dissertação ou a tese de doutorado, aí vai sair 1 ou 2 papers ali com seus resultados, e vocês falam assim, gente, vamos pegar aquela revisão de literatura que eu fiz lá na frente, que deu um trabalhão, vamos publicar aquilo como um artigo de revisão? É assim? Todo mundo pensa nisso? Não vai rolar. Ou se rolar, é uma revista muito ruimzinha. Tá? Porque não é isso que se espera no artigo de revisão. O artigo de revisão, do contrário, quase sempre é escrito por um pesquisador sênior. Tá? O pesquisador sênior, ele já tem aquela visão crítica, ele está atualizado com a literatura. Então, o que ele vai fazer? Ele vai compilar a literatura sobre um determinado tema, e aí ele vai dizer, basicamente, o que ele concorda e o que ele não concorda com aquilo. Então, ele vem dizendo que se sabe, vai botar uma pequena polêmica ali, os pontos que os pesquisadores discordam entre si, colocando sempre a sua opinião, tá? E dando sempre as suas sugestões para futuros estudos. Então, o artigo de revisão é muito, muito, muito mais complexo do que vocês pensam. Não é só dizer, fulano fez isso e encontrou 34%. Já Beltrano fez aquilo e encontrou 28%. Não é isso. Isso vai ser rejeitado. Tá? Você, na verdade, o artigo de revisão é como se você estivesse escrevendo um capítulo de livro. É o que se sabe sobre aquele tema. Tá? E aí o que se sabe, você vem dizendo o que você concorda, o que você discorda, quais são as principais lacunas, quais pontos são polêmicos. Isso é muito importante dizer, quais pontos são polêmicos.
Já existe consenso sobre isso, aquilo. No entanto, esse aspecto ainda é polêmico e não está muito claro, porque enquanto fulano disse A, Beltrano disse B, não está claro se essa diferença se deve a questões metodológicas ou se deve a questões geográficas. Esse é um debate, tá? Então, uma supervisão é diferente do que vocês imaginam na sua maior parte das vezes, tá? Na maior parte das vezes. E o relato de caso? O relato de caso é cada vez mais difícil de publicar. Poucas revistas aceitam o relato de caso hoje em dia, tá? Porque é considerado uma ciência menor. Porque o relato de caso tem dois problemas. Primeiro, ele tem um N minúsculo, tá? Então é difícil você ter qualquer espécie de representatividade em cima daquele N. Segundo, quase sempre você está relatando alguma coisa que aconteceu, tá? E que não foi desenhada, não foi projetada, tá? Não aconteceu em situações controladas. Você está me acompanhando? Então, tem N variáveis. Quase todos os relatos de casos que batem na minha mão tem N variáveis, tem muito viés e pouca representatividade. Por isso é considerada uma ciência um pouco menor, na verdade, né? Por isso que é mais difícil de publicar relato de caso, né? Porque, na verdade, você está relatando, mas dificilmente você vai comprovar aquilo que é a sua sugestão, que é a sua hipótese, baseada num N tão pequeno e baseada em algo que já aconteceu, não está mais, e que você não controlou as variáveis ali, tá? Anatomia. Vamos falar mais uns 15 minutos, depois a gente tem um intervalo. Formato INRAD, como a gente chama. Introdução, Material Methods, Results and Discussion. Então, rapidamente, a introdução. Qual é a questão? Qual o problema que foi estudado? Exatamente, tá? Eu vou falar sobre cada item. Material e métodos, como o problema foi estudado, quais foram os achados e o que eles significam. Cada item em seu lugar. É muito comum quando eu estou revisando um artigo, quando eu gosto de um artigo que é Good Science, Bad Writing, é muito comum as pessoas botarem no lugar errado. Aparece resultado quando era material e método, aparece discussão quando era resultado. Resultado repete todo na discussão. Gente, eu sei ler, eu já acabei de ler, porque você escreveu o resultado em abril e a discussão em agosto. Mas eu estou lendo de uma vez só, não precisa repetir, né? Então, colocar cada item no seu lugar é muito importante, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre como funciona isso. Título. Atrai a atenção para o seu trabalho. Muita gente lê o título, mas somente poucos leem o trabalho. Você quer ser conhecido, você quer que as pessoas leiam o seu trabalho, você quer que as pessoas citem o seu trabalho, tá? Então, quando você vai passando o PubMed, você vai lendo só aqueles títulos. A maioria você não clica, você clica ali o quê? Menos de 10% daqueles títulos. Então é o título que vai te chamar a atenção, ou não. Então assim, estudo epidemiológico da leptospirose bovina no Brasil. Dá vontade de ler? Eu não tenho nenhuma. Não me diz nada, tá? Agora, se ele já te diz uma resposta de impacto, se já te diz alguma coisa importante, aí funciona bem. Curto e fácil de ler. Eu, quando estou na banca da pós-graduação, quase sempre alguém com uma piadinha. A pessoa chega lá para começar a apresentar o projeto, aí vem um título, umas 6 linhas. Eu falo, não, por favor, o título antes do resumo, por gentileza, né? Porque assim, o que quer dizer um título de 6 linhas? Não quero. Ninguém tem saco para ler, ninguém vai passar da segunda, tá? Específico, dizendo exatamente o que você estudou, tá? E inclua palavras críticas que serão encontradas na busca. Bom, se você fez como eu estou falando, e você estudou muito antes, você fez as suas buscas. Você sabe quais são as palavras-chave que vão te gerar melhores resultados. Então você coloca elas, certo? Minimize abreviações, acrônimos, jargões, assim. A análise de P34 na X42 da região alfa B. Ah, tá. 5 pessoas no mundo sabem o que é isso, né? Bom, e uma deve saber errado. Vamos lá. Tá? Às vezes, no running title, tá? Algumas revistas pedem um running title minúsculo, de até 50 caracteres. É difícil pra caramba fazer isso. Então, aqui alguns exemplos.
que eu considero bem objetivos de títulos. Essa aqui é uma pergunta eterna. As pessoas costumam não saber a ordem dos autores. Quem é o primeiro autor? O primeiro autor, geralmente, é o cara que cuidou do projeto. É o mestrando ou o doutorando. É o cara que, de fato, foi a campo, colheu as amostras, foi na bancada, trabalhou, tá? Quase sempre um mestrando, um doutorando ou um pós-doc, né? É o cara que, de fato, é o dono do projeto. Ele estudou a literatura, ele escreveu o artigo, tá? Então, ele é o primeiro autor. O segundo autor também é muito importante, tá? É o braço direito do primeiro autor. É o cara que mais ajudou. E quando você tem, cada vez mais você tem isso, tá? Pode ser manifestado que os dois primeiros autores contribuem igualmente. Dentro da mesma equipe, eu acho isso um pouco esquisito, tá? Agora, quando é que eu uso isso? Eu uso isso, por exemplo, eu tenho uma parceria importante com colegas do Pasteur, em Paris. Tá? Então, uma parte grande do projeto é toda feita aqui pelo meu primeiro autor, José da Silva. Depois essas amostras, esse DNA, o que quer que seja, segue para Paris, e toda uma parte grande do projeto é totalmente feita em Paris pela Geneviève. Tá? Então, assim, são duas etapas muito definidas do projeto, em dois laboratórios muito definidos com suas responsabilidades. Por que o da Silva é primeiro e a Geneviève é segundo ou vice-versa? Tá? Então, aí, nesse caso, para mim é muito óbvio colocar que os dois têm a mesma importância. Tá? Você bota um asterisco e coloca isso. Então, quando eu vejo isso num artigo, e eu vejo que são dois laboratórios, ou uma distinção bem clara de tarefas, eu acho ótimo. Agora, dentro do mesmo laboratório, um projeto que tudo foi feito lá dentro, e eu vejo os dois com a mesma importância, eu acho esquisito. Tá? Para mim, me soa um pouco estranho. O último autor é sempre um cientista sênior. Tá? Não necessariamente o chefe do laboratório, mas é um cientista sênior. É aquele cara que desenhou o projeto, é aquele cara que te aconselhou, tá? Que conseguiu a verba, principalmente. Tá? É aquele cara que fez a análise crítica do paper, é aquele cara que pegou aquelas suas planilhas de dados brutos e te ajudou a tirar as suas principais observações ali, tá? Então, ele é o último autor. Tá? O penúltimo vem a ser a mesma coisa, o cientista sênior um pouco menos. Então, quase sempre se é uma cooperação, é o sênior do laboratório um pouco menos participativo do projeto, ou você pode ter um revezamento, que aí não tem asterisco, né? Não tem, pode colocar um revezamento. Você pode colocar, por exemplo, quando eu publico lá com o pessoal do Pasteur, e eu dei combinado antes, isso é muito importante. Então tem que deixar claro, olha, quando eu for publicar um enfoque veterinário da doença no animal, em revista veterinária, eu sou o último. Quando eu for avaliar, o meu objetivo é o gene, é a análise genética da bactéria, tá? De uma forma geral, ou a técnica genética que você utilizou, então eu sou o penúltimo e você é o último. Tá? Então vai depender do enfoque que você vai dar no seu artigo. Tá bem? Um sumário bem curto, pouco descritivo, principalmente com o principal objetivo, resultado e conclusão. A coisa mais irritante é você vir lendo o resumo todo e não ter o resultado ali. Ah, pô, tá bom, o cara ficou uma hora introduzindo, mas ele não me deu o resultado no resumo dele. Não quero. Tá? A palavra-chave diminuiu muito a importância, porque hoje em dia quase todos os algoritmos de busca buscam no texto inteiro. Então isso realmente hoje já não é mais uma coisa tão importante assim, tão chave. Então, introdução. Descreva o problema, inclua a natureza e o objetivo, geralmente no tempo presente. Tá? Então, não é para dar uma aula ou palestra sobre o tema. É exatamente, a gente já sabe A, B, C e D, e há dúvidas quanto a E. Tem gente que diz que é importante, e gente que diz que não é importante. Algumas evidências sugerem que na nossa região possa ser muito importante. Dessa forma, o objetivo do presente estudo é analisar a importância da variável E nessa enfermidade. É isso que é a introdução. Ficou claro? Não é palestra, não é uma aula gigantesca sobre o tema. É exatamente, você vai apresentar para o cara
qual é o seu trabalho, tá? E principalmente, o objetivo. É muito importante você deixar claro o objetivo. Eu tenho um macetezinho para vocês desenvolverem o seu objetivo. Vocês estão andando na rua, ou foram num shopping, tá? Foram num shopping sexta-feira à noite, encontrou um amigo de graduação, tá? Então o cara fez a mesma graduação que você, ele entende todo o jargão da área, mas não está fazendo mestrado. Oh, e aí, cara? E aí, Fábio? Como é que você vai? Quanto tempo? O que você está fazendo, cara? Ah, estou fazendo mestrado. Ah, é? Estou num shopping e tal, isso aqui é linguicinha, que barato e tal, né? E aí? Como é que é teu projeto? Você vai o quê? Você vai abrir um papel e me ler 2 páginas? Não. Me diz. E aí, como é que é o seu projeto? Simples. Não, porra, fala aí, cara, nós sabemos o jogo, porra, vai aí, como é que é? Aborda o objetivo geral e como eu vou chegar nele, né? Tô falando de maneira rápida, concisa, como eu vou chegar naquela... É isso. Você vai gastar 2 frases para falar qual é o seu projeto, não é isso? Então, cada vez que você for pensar no seu objetivo, antes de vir me escrever um parágrafo de 10 linhas, pense nisso. Você encontrou um amigo no Devassa, eu não ganho merchandising, tá? Encontrou um amigo no shopping e você falou, pô, estou fazendo um projeto. Ah, qual é o seu projeto? Ah, meu projeto é analisar a influência do pH do solo na ocorrência da leptospirose bovina. Ah, legal, que barato. Não é assim que se fala? Então por que na hora de escrever você vem todo rebuscado falando um monte de coisa que não tem nada a ver? Né? Então essa é uma dica para você escrever seu objetivo. Uma breve revisão do que a gente já sabe e como que o seu estudo vai contestar, ou expandir, ou aumentar o que já sabe. Qual é de fato, deixa claro para o leitor, qual é a sua contribuição. O que você vai fazer? O objetivo e hipótese no final, ser específico. Tá? Eu quero analisar o pH do solo. Ah, eu gostaria de estudar a variabilidade de fatores geoclimáticos da América Latina na ocorrência de doenças infecciosas dos animais domésticos. Não me disse nada. Eu quero avaliar a influência do pH do solo na ocorrência da leptospirose bovina. Perceberam a diferença? Materiais e métodos. Permita a repetição por um investigador competente. Tá? Você tem que dar tudo para o cara poder repetir. Se o seu artigo é muito interessante, ninguém consegue comprovar e repetir aquilo, ele vai cair no ostracismo. Tá? Descrever todos os equipamentos, materiais, software, sempre com a fonte, cidade, estado, país. Quase todo mundo esquece de botar cidade, estado, país. Se você vai usar um procedimento comum, você só usa a referência, não precisa ficar escrevendo ela toda. E se você fez alguma modificação, você bota, seguir o protocolo recomendado por fulano de tal, com breves modificações. Alterei a temperatura de anelamento e aumentei a quantidade de TAC polimerase. Pronto. Tá? Cronológico. A pessoa está lendo. Então, às vezes, o artigo começa assim. Foi feita a PCR das amostras de urina. Calma. O que é amostra de urina? De onde surgiram essas amostras de urina? Então começa. Região, animais, amostras. Tá? Em estudos mais complexos, você usa o recurso desenho do estudo. Eu gosto muito. Eu uso muito. O que é estudo mais complexo? Mais complexo não quer dizer melhor ou pior, só quer dizer que ele tem várias etapas. Vamos imaginar, por exemplo, que eu colhi soro, sangue, né, de 100 fazendas na minha região, para ver as fazendas que tenham leptospirose, por sorologia. Das positivas, eu fui lá, colhi urina para fazer PCR. E das PCRs positivas, eu resolvi sequenciar o meu amplicon, com um determinado gene. Acompanharam? São 3 etapas. Cada etapa tem um N, tem um método. Se eu começar de cara, disser, sorologia, colhi 1000 amostras de sangue. O cara está achando que eu vou ter 1000 PCRs e 1000 amplicons. Eu não tenho. Então eu boto um primeiro parágrafo. Study Design. E eu boto. Esse estudo foi desenhado em 3 etapas. No primeiro momento foi feito um screening sorológico com tantas fazendas e tantas amostras. Das positivo, isso eu acabei de explicar. Eu boto isso, Study Design. Aí o cara já entende. Aí depois vem
Sorologia, foram 1.000 e tantas amostras. Eu fiz assim, fiz assado, papapá. Perfeito. PCR. Foram 542 urinas. O cara já entendeu, porque tem menos urina que sangue. Aí eu fiz assim, assado. Aí vem depois. Sequenciamento de Plicon. Foram 146. Ele já sabe, porque já entendeu. Se você não bota aquele primeiro parágrafo, o cara não vai entender nada que você está fazendo. Tá bem? Figuras, gráficas e tabelas. Eu gosto muito, tá? Ilustrar tratamentos ou grupos. Uma foto vale por 1000 palavras, essa é clássica. A figura tem que ser simples, fácil de interpretar. E o texto só vai realçar essa informação que está aqui. Evitar detalhamento excessivo e duplicação. Eu evito hoje em dia tabelas gigantes como essa. Tabelas grandes, cheias de número, eu boto como arquivo suplementar. Tá? Eu gosto muito de figuras, tá? Um gráfico, inclusive grupos mais avançados, no tempo que a gente tinha dinheiro da FAPERJ. No nosso laboratório, por exemplo, a gente investiu num programa, num software, que é o GraphPad. Tá? Então vale a pena chegar lá e botar, fazer umas figuras diferentes, os gráficos diferentes, fica muito bonito, a pessoa bate o olho, entende o que está falando, aqueles números todos você joga para arquivo suplementar e o texto você só realça aquilo que de fato foi importante. Tá? Análise estatística tem que ser um teste apropriado, consulte um especialista. Esse daí, depois da amostragem, é o segundo motivo principal de rejeição de paper. Tá? Você fez uma análise errada, um tratamento errado dos seus dados. Com o tratamento errado dos seus dados, os seus resultados são errados. E aí você vem fazer toda uma discussão e conclusão em cima de dados incorretos ou, no mínimo, não confiáveis. Tá? Então existem N softwares de tratamento estatístico hoje em dia, tem o SPSS, tem vários, um monte de calculator aí na internet para ajudar a gente, tá? Mas você tem que saber qual o que você vai usar. Então isso você vai consultar um especialista, vai consultar alguém que entenda a estatística da sua área e vai dizer, olha, eu estou querendo comparar isso com isso. Qual o melhor método? Eu estou querendo provar a hipótese tal. Qual teste eu uso? Tá? Isso é relativamente fácil. Nas universidades tem muita gente que entende disso. Tá? Descreva o teste com detalhamento suficiente para reprodução por outro pesquisador. Deixa claro quais foram as variáveis que você comparou. Tá? Então eu boto assim, de novo aqui na história do solo. Foram comparadas a associação entre a variável, entre aspas, pH do solo e a variável, entre aspas, ocorrência, sorologia para leptospirose, por exemplo, ou PCR para leptospirose. Então você deixa claro quais são as suas variáveis, como você analisou, como você tratou e qual o seu grau de significância. Tá? Descreva os principais efeitos, interações e tal. Algumas revistas exigem registro de obtenção de software. Algumas, quando você utilizar o software, você tem que dar o número da sua licença. Tá? Dependendo da sua análise estatística, muda completamente a sua conclusão. Por exemplo, se você tem duas variáveis, você só fez um Q quadrado ou um teste de student, né, um Fisher, você só pode falar em associação. Tá? Então você só pode comentar que tal variável está associada àquela outra. Agora, se você já conseguiu fazer, se você teve mais variáveis, mais amostras, uma coisa mais robusta, você conseguiu fazer uma regressão logística, você pode até falar em causa e efeito. Não é mais só associado. A variável A é causa da variável B, quando você faz regressão logística. Quando você faz ANOVA, por exemplo. Tá? Então, pensem bem, qual artigo vai ser mais bem aceito? Qual artigo é mais bonito? Qual vai parar numa revista melhor? O que fala em associação ou o que fala em causa e efeito? Os mesmos dados, basicamente. Vocês estão entendendo? Estão percebendo como é importante isso? Tá? Texto do resultado. Relate os principais achados. Minimize a descrição do que já foi feito. É aquilo que eu falei. Você fez o material método há 2 meses, mas eu estou lendo tudo na mesma hora. Então eu não preciso que você me repita tudo o tempo todo. Tá? Faz a referência, a tabela e a figura.
e realça o seu achado importante, mas não precisa ficar repetindo ele, tá? Mais detalhes, se você tem um short communication, uma coisa assim, seu dado for único, aí você pode falar um pouco mais sobre ele. Apresenta o resultado, mas não discuta. Então, a ocorrência foi de 38%, e a ocorrência no grupo B foi de 25%. Você não fala, a ocorrência do grupo A foi maior do que a do grupo B. Isso é discussão. Tá? Tá claro? Dados relatados. Sempre use a unidade apropriada com pouco zero. Gente, na ciência da vida é raro uma situação que você precisa usar a segunda casa decimal. Isso fica até um pouquinho sem sentido. Tá? Isso pode ser lá para ciências exatas, mas para a gente, quase o tempo todo é uma casa decimal. Tá? Lembra sempre de botar o zero antes do decimal, e lembra sempre que em inglês, ponto e vírgula é o contrário do português. Lembre sempre. Tá? Eu vejo um monte de gente errar isso. E às vezes o mais comum, acerta no texto, mas a tabela veio copiada da tese. Aí a tabela está em português. Entendeu? Aí o revisor em inglês, ele não entende, ele não sabe que para a gente é o contrário. Então isso daqui é 1500 para ele. Tá? Então ele vai falar que teve um erro de cálculo. Ele não vai falar que teve um erro de ponto e vírgula. Porque ele nem sabe que em português, vírgula, usa no lugar do ponto dele. Entenderam? Números, geralmente, número menor do que 10, quase sempre até menor do que 10 é por extenso. De 11 em diante é número. Tá? Nunca começa uma sentença com número. Você sempre vai botar vacas, N é igual a 10, você não vai botar 10 vacas. Tá? Ou 5 ml de sangue. Não, uma alíquota. Tá? Dá para um total de. Use terminologia científica. Por exemplo, potência, ou esse tipo de situação sempre fica bonito. Você dá o número original primeiro. Então você não vai botar 7,2% dos ossos alcançados, não. 209, 7,2. 2.901 ossos que alcançaram, tá? Você sempre começa com um número, com o seu resultado. Tá? Discussão. Acaba em 10 minutos. Acabou ficando fora do horário aí, coffee break, mas tudo bem, vamos se montar com mais fome. Resuma os achados maiores e esperados. Gente, 70, 80, 90% dos seus achados já eram esperados. Você não vai descobrir tudo num artigo só. Então, não vai ficar escrevendo um paper enorme, discutindo o que todo mundo já sabe. Então você pode botar. Como esperado, aconteceu isso, porque isso é comum nessa região, porque a gente já sabe que isso é comum. Não é vergonha nenhuma você dizer que aquele seu achado já é largamente conhecido, it's largely well known e por aí afora. Não é problema nenhum. Tá? Você vai ter um monte de achados já esperados, que bate com a literatura. Você passa aquilo, um parágrafo, acabou 80% do seu jogo. Tá bem? Agora você vai discutir as limitações e problemas do estudo. Vai. É bonito você falar isso. Não tenta me enganar. Porque eu já vi. Eu, revisor mais experiente, eu vi as limitações do seu estudo. Então não tenta me enganar. Me fala que teve limitação, mas você acha que apesar desta limitação, o seu resultado é válido. Explica isso. Tá? Discuta as implicações científicas e clínicas, né, do que você está fazendo, e principalmente maior ênfase nos resultados inesperados. Bota mesmo. Unexpected result, foi isso, foi aquilo, isso aqui. Ou então, the major outcome of our study. Fala para o leitor o que você quer falar. Entendeu? Vem bem claro dizendo qual é a sua contribuição. Se você vai fazer a sua discussão toda comprovando que já era esperado e a literatura já te mostrava, seu paper não vale muita coisa. Então fala. O artigo, o ponto mais interessante, ou o ponto mais polêmico, ou o ponto mais inesperado, ou o ponto mais importante do nosso estudo, fala isso no seu paper. O leitor gosta, o revisor gosta, tá? E aí você vai debater esse ponto.
Na verdade, esse ponto vai dar, você botou um parágrafo lá para 80% do seu paper, e esse ponto vai gastar uns 3 parágrafos. Aí sim, você vai discutir se aquilo foi viés, se aquilo foi limitação do teste, ou se aquilo de fato funciona, se de fato é aquilo mesmo, qual uma possível explicação, quem no mundo já encontrou uma coisa parecida, qual é o provável mecanismo que aquilo aconteceu. Depois você me convenceu que aquilo aconteceu mesmo, que não foi falha, o que isso quer dizer? Qual é o impacto disso? Isso vai mudar o diagnóstico? Isso vai mudar o controle? Isso pode contribuir para uma vacina melhor? Vocês estão me entendendo? Então a sua discussão vem toda em cima desse major outcome, tá? E uma conclusão bem concisa, tá? E você não precisa botar aquela coisa toda já esperada na sua conclusão. A sua conclusão é aquilo que de fato é a sua contribuição, tá? Ainda na discussão, não fica repetindo resultados. Você vai discutir relações entre os seus resultados e os resultados da literatura. Você não vai discutir o que não é seu. Você só vai discutir o seu resultado em relação à literatura, tá? Discutir não é eu achei 28%, fulano encontrou 32% e Beltrano encontrou 25%. Isso é ridículo. Isso não me diz nada, tá bom? Agora, se um grupo grande encontrou de 25% a 30% e eu encontrei 75%, aí eu vou discutir. Eu encontrei que eu fui num público-alvo, eu fiz um critério de inclusão muito rigoroso, ou eu mudei minha técnica mudada é melhor e mais sensível, ou minha técnica mudada é menos específica, eu posso ter um viés de falso positivo aí. Isso tudo tem que ser discutido, entendeu? Faça referência ao seu dado e depois você vai discutir com a literatura relevante se eles suportam ou não o seu dado. Outra coisa que me irrita é artigo, né, isso acontece muito, principalmente com mestrando medroso, né, que ele vai selecionar só os artigos que corroboram o que ele falou. Sempre. Cadê a polêmica, gente? Não tem graça nenhuma. Qual a graça de você ficar catando aqueles caras que disseram a mesma coisa que você já disse? Então eu não preciso de você, eu leio eles. Não é isso? Vem também trazer os caras que discordam de você. Vem trazer. É legal. Considere as similaridades, as diferenças, as vantagens, as desvantagens. Pode sugerir estudo futuro, mas espera aí. Pode sugerir estudo futuro, eu faço questão de deixar claro o que é isso. Este ponto precisa ser estudado agora no modelo experimental in vitro, ou no modelo animal com infecção experimental. Você vai dizer exatamente o que e como é o seu estudo futuro. Não me vem com aquele papo que você acaba tudo e na sua conclusão você diz: então isso é muito importante, tem que ter estudos futuros. Em outra palavra, eu não concluí nada, meu estudo não vale para nada. Alguém aí, por gentileza, faça o que eu deveria ter feito e não fiz? É a forma como eu leio. Vocês estão entendendo? Então, sugerir um estudo futuro é: eu encontrei isso tudo a campo. Agora eu quero saber mais detalhes da fisiopatologia, então eu sugiro estudos em condições controladas, animal experimentalmente infectado. Ou o contrário, eu fiz isso em condições experimentais, agora eu sugiro estudos a campo para observar se vai funcionar da mesma forma. Ou eu encontrei uma bactéria diferente das que eu esperava ali, né? Do pH ácido, a leptospira é diferente da leptospira do pH alcalino. Estou chutando aqui qualquer coisa. Então agora eu sugiro estudos, né, genéticos e da fisiologia dessas espécies de leptospira para avaliar de fato a sua adaptabilidade ao pH. Aí sim, isso é uma boa sugestão. Agora, isso mostra que o tema é muito importante e que further studies are required. E não diz nada. Tá? Vamos voltar para o seu amigo do bar? E aí, defendeu a tese? Defendi. E aí, pô, você estava todo animado aí ano passado e tal, não sei o quê. E aí, qual foi a conclusão? Further studies.
Entendeu como isso não diz nada? Volta sempre seu amigo do bar, é ótimo. A discussão não pode ser muito longa, tá bem? Ainda a discussão. Você vai fazer os objetivos e as conclusões exatamente dentro do seu trabalho. Eu vejo um monte de gente que objetiva A, faz um desenho do estudo B e conclui C. Não, vai embora, vou rejeitar. Tá? Com os argumentos, vem com progressão lógica, um parágrafo levando ao próximo, sempre. Isso não é importante, vamos acelerar. Evite termos estatísticos, parâmetros significante, tendência, correlacionado, tudo isso tem uma definição muito bem definida. Então, ou você pode usar a palavra correlacionado, porque você fez os testes todos de correlação, ou você não usa isso. Tá? Tome muito cuidado com isso. Porque se o cara ver a palavra correlacionado na sua discussão, ele vai no material MS e vai dizer: você não fez os testes de correlação. Tá? A mesma coisa para epidemiologia. Prevalência, incidência, isso tem uma definição muito clara. Ou você encaixa na definição e pode usar, ou você não encaixa e não usa. Tá? A sua conclusão é o parágrafo final da discussão. Em algumas revistas separam e outras não. Tá? Resuma os seus achados mais importantes. Não é hora mais de literatura e nem de debate. Tá? Não cite referência, nem faça especulações. É o seu achado mais importante. A sua contribuição, aquilo que você vai dizer para o seu amigo no bar. Tá? A sentença de conclusão deve ser forte. Não desperdice a sua oportunidade. Porque ela é que vai dar a marca no seu trabalho. Tá? Agradecimentos. Curto, focado. Bota os números dos auxílios que você recebeu. E se você vai agradecer alguém, peça permissão. Tá? Porque nem sempre o cara quer aparecer naquele paper. Tá? Citação e bibliografia. No texto, localização lógica. Nem sempre no final da sentença. Às vezes dá para ir botando no meio. Tá? Evite citação de livros e de revisões. Vai sempre na fonte original. Você pode até usar uma revisão, mas aí você deixa claro que é uma revisão. Recentemente, uma revisão abrangente verificou que 80% dos artigos sobre leptospirose são sobre Candis. Aí você cita a revisão. Tá? Se não for original, escreva citado por Rô. Eu não gosto, eu não uso. Tá? Bibliografia deve seguir sempre o formato e ser cuidadosamente verificada quanto a erros. E os erros são muito comuns. Gente, os estrangeiros têm uma coisa diferente de nós. Eles são muito chatos com essa questão de bibliografia. Se você começa a botar ponto onde era ponto e vírgula, ele rejeita o seu paper e às vezes não te diz nem porquê. Porque ele entende que se você não foi cuidadoso com aquilo, você não é cuidadoso no laboratório, seu artigo não vale nada. Pra gente, eu sei que isso é meio chocante. Pô, mas não tem nada a ver, só porque eu botei ponto em vez de ponto e vírgula. Mas essa é a visão que muitos estrangeiros têm. Tá? Você não foi cuidadoso. Então é muito comum isso. Os erros são muito comuns e pesam mais do que vocês imaginam. Sobre referência bibliográfica, eu costumo recomendar isso na nossa área, tá? Na Ciências da Vida. 70% de um bom artigo, 70% das referências tem menos de 5 anos. É claro, gente, tem áreas que são super estudadas. Eu vou botar tem menos de 2 anos. Se eu for trabalhar com Staphylococcus, né? Staphylococcus de ambiente hospitalar, eu tenho que botar esses 70% com menos de 2 anos, porque sai toda semana, sai 50, 100 artigos sobre o assunto. Tá? Então é muito rápido. Se eu vou trabalhar com uma doença raríssima, que quase ninguém estuda, eu posso aumentar um pouquinho esses 5 anos. Mas esse é um número bem razoável. 70% são bem atuais, com menos de 5 anos. 20% esses 5 e 10 anos. Tá? Você ainda vai usar. Ainda são situações ainda comuns, que estão válidas ainda, alguns métodos, alguma coisa importante. E 10% das referências com mais de 10 anos. Aí elas vão aparecer principalmente na introdução e aquela forma clássica. Sabe-se desde os anos 70 que isso acontece assim, aí você cita o fulano. Tá? É uns 10%. Não é para ficar trazendo referência velha. Então 70, 20 e 10 é uma forma muito boa. Por essa questão 5 ou 5 e 10,
Aí você vai entendendo na sua área exatamente como é que você ajusta isso para cá ou para lá. Tá bem? Passos práticos. Tome notas, depois sempre escreva. Deixe as ideias fluírem, fica um pouco solto no início. Consulte muitos documentos, leia muito, estuda muito. Seu resultado tem que ser exatamente o que está no material médico. Se você disse que colheu 546 amostras de sangue, você tem que dar o resultado de 546. Ah, Walter, mas 25 embolizaram eu não fiz. Bota, das 546, 25 embolizaram. Das restantes 521, os resultados são tais e tais. Tá? Você tem que sempre amarrar isso. Você não vai dizer que fez o método tal e não me dá o resultado do método tal. Ah, Walter, mas eu tentei fazer o cultivo e não cresceu nenhuma. Resultado cultivo, não cresceu nenhuma. Tem que ter o resultado. Tá bom? A discussão em ordem decrescente, eu já falei sobre isso, tá? E o resumo também já dei detalhes. Pois bem, perguntas mais frequentes para vocês. Como surgem ideias sobre o que pesquisar? Isso quase sempre surge da boa literatura. À medida que você vai estudando, você vai tendo ideias. Você vai vendo, pô, o cara, pô, ele podia ter feito isso, né? Vamos fazer? Ou, pô, o cara fez um negócio maneiro aqui com rim. Pô, será que no fígado também é assim? Tá? Então, quanto mais estuda, mais ideias você tem. Tá? Outra coisa, eu gosto muito de escrever o artigo que eu queria ter lido e não achei. Basicamente é isso. Eu tenho uma dúvida, procuro na literatura. Eu não achei, eu não fiquei satisfeito com o que eu achei. Pô, então, agora eu vou me dedicar a escrever isso. Tá? Como escolher bem a sua equipe? Isso é dificílimo. Eu tenho 25 anos fazendo isso e ainda erro muito. Bem mais do que vocês imaginam. É bem difícil. De uma maneira geral, quanto mais sênior você é, mais rigoroso você pode ser na sua seleção. Eu hoje seleciono não exatamente os alunos que sabem mais. Eu seleciono os alunos que têm sede. Aquele aluno insatisfeito. Aquele aluno que não está contente com o que aprendeu no livro, que achou aquela aula fraca porque não disse muita coisa. Aquele aluno que está cheio de dúvidas. Esse aluno tem sede, tem vontade de correr atrás. Aquele cara que acha que está sabendo tudo e chega na sua frente com uma entrevista, já sei o assunto, já domino, ele não é pesquisador. Ele já sabe tudo, ele não precisa pesquisar mais nada. Tá bom assim. Tá? Essa é uma escolha pessoal minha. Tipos de publicações iguais, eu falei bem no início, né? Quer dizer, quando escolher, você teve o exemplo da Veterinary Report. Como desenvolver e consolidar uma linha de pesquisa? Olha, todo mundo quando começa com 3, 4 assuntos, tá? E você vai sentindo que determinado tema teve resultados mais maneiros, teve resultados mais inesperados. Esse detalhe, você mandou um projeto e, porra, foi aceito nesse tema. E aí, alguém fez uma letra sobre o seu artigo. Então, lentamente, daquelas suas 3, 4 linhas originais, você vai sentindo que uma delas está avançando, tá? E você se deixa levar por ela. Estuda cada vez mais ela e vai avançando nela. E abandona as outras. Você não chega numa posição de sênior que eu tenho hoje, com 3, 4 linhas ao mesmo tempo. Isso não vai acontecer. Você não vai ser referência em 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Tá? Como redigir um artigo? Bom, isso foi o que eu tentei passar para vocês nas últimas 2 horas, basicamente, né? Como eu sei que eu estou no caminho certo? Eu nunca tenho certeza. Agora, quando eu tenho mais aceites do que rejeições, quando eu realizo os meus sonhos, quando eu era estudante de pós-graduação, eu tremia só de pegar um número da revista chamada Telegenology na minha mão. Eu era doido para Telegenology. Achava aquilo ali uma coisa de ciência do século 22, eu ainda estava no século 20. Eu ficava louco só de estudar a Telegenology. Eu tinha que pegar o livro para entender o que o Gustavo estava falando naquela revista. Tá? E um dia eu publiquei na Telegenology. Então, esses são momentos que não têm preço, né? São momentos que valem a realização do seu sonho, e são momentos que fazem você crer
que você provavelmente está no caminho certo. Eu tomo muito reject, tomo muita porrada até hoje, muito, tá? O dia que eu parar de tomar porrada é porque eu estou fazendo alguma coisa errada, eu estou sendo pouco ousado, ou eu não estou forçando a barreira, ou eu estou mandando para a revista meia boca. Eu tenho que tomar reject, tá? Tem que tomar. Se eu não for rejeitado nos meus papers, tá errada a brincadeira, tá? Bom, muito obrigado a vocês. Les convido para o coffee break lá atrás. Aqui está meu e-mail e aqui também o e-mail da coordenação de pesquisa da Propisa e o telefone da Propisa. Muito obrigado. Ih, tá errado, só troquei o final, desculpa, é 5106. É que eu troquei o meu ramal, mas só botei o 06 aqui, 5106. Tá? Muito obrigado a todos vocês. A gente vai fazer um lanche, vai voltar em 15 minutos para perguntas. Muito obrigado.